Éfesos capítulo 6, versículo 10. Amém? Irei fazer menção da palavra de Deus, que todos possam acompanhar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite de hoje, com esse simples versículo, que nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nós viemos aprender nessa noite como estar fortalecido e como ir vencendo diariamente as lutas que vêm nos atacar todos os dias, a todo momento. O primeiro passo para mim e para você vencer o dia que você venha gravar tudo isso que for falado nessa noite, para que você possa fazer, porque não depende de mim, não depende do Joel para que você possa vencer, e sim depende de Deus e das suas atitudes. O primeiro passo, quando você acordar pela manhã, é que você faça uma oração. Toda oração pela manhã é bem-vinda a Deus. Podemos ver no livro de Salmos, no capítulo 3 e no capítulo 5, que o próprio Davi nos ensina a respeito da oração pela manhã. Você olha no capítulo 3, no versículo 5 do livro de Salmos, assim está escrito: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E no capítulo 5 de Salmos, no versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Irmãos, o primeiro passo para que você possa vencer no dia é que você acorda pela manhã e ore. Se você não orar, vai ser difícil. O primeiro passo é que você ore. Não é dar um bom dia para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu irmão. A primeira pessoa que você fala pela manhã é Deus, porque é Ele que permitiu que você abrisse os olhos, que você vivesse mais 24 horas. Então a primeira pessoa que você acorda pela manhã, Joel, e diz bom dia, é Deus, não é Cristina. Acordou pela manhã, ela quer falar com você, Joel, vai preparando o café. Não conversa com ela não, dobra o joelho, conversa com Deus primeiro, agradecendo a Ele. O primeiro passo para que você possa vencer no dia é oração. É oração. O segundo passo para que você possa vencer no dia é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Lemos em Éfesos capítulo 6, o versículo 10 que acabamos de ler. E agora vamos ler o Éfesos capítulo 6, versículo 11. O que a palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como eu vou estar firme contra as astutas ciladas do diabo? É através da armadura de Deus, através da palavra de Deus. Você acordar pela manhã, mas não dá tempo, irmão Fabiano. Deixa a Bíblia aberta em um local aonde você vai passar. Deixa na frente da geladeira, para a pessoa que já acorda já com vontade de comer. Deixa na frente da porta a Bíblia aberta. Já abre, já deixa ela aberta, já chega, leia um versículo, se possível, leia um capítulo, mas se não dá, leia um versículo, e que esse versículo você fica meditando ele o dia todo. Por exemplo, todos conhecem Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leva esse versículo, leu ele, só o versículo primeiro, fica com ele na sua mente o dia todo, lendo e relendo na sua mente. Você fez a oração, você leu um versículo e medita nesse versículo o dia todo, para que você possa estar firme
para que você possa estar firme contra as ciladas, porque Satanás quer nos destruir, Satanás quer acabar comigo e com você. Mas como eu posso estar firme? Através da armadura de Deus, orando pela manhã e meditando na palavra de Deus. Qual é o próximo passo, irmão Fabiano? Para que eu possa estar firme? Meditar na palavra de Deus, como lemos em Éfesos capítulo 6, versículo 11. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, assim está escrito: antes tenho um prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Se não dá para você ler pela manhã, leia à tarde ou leia à noite, mas leia a palavra de Deus, para que você possa vencer o dia, porque todos os dias vem o mal sobre mim e sobre você. Assim como nós oramos na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque oramos assim? Temos que orar todos os dias para que nós possamos estar livres do mal. O mal vai deixar de vir sobre mim e sobre você? Não. Sempre o mal vai tentar te destruir. Por isso que você tem que estar firme em oração, pela manhã, em meditar na palavra, e o próximo passo é praticar a oração em espírito. Amém? Só vou beber um pouquinho de água. Orar em espírito. Como orar em espírito? Irmão, você orou pela manhã, acordou, dobrou o joelho, orou, leu a sua Bíblia. Daí que você leu a sua Bíblia, você vai trabalhar, ou vai estudar, ou não sei o que você vai fazer. Você vai pegar e vai, durante o período da sua casa, até o ponto de ônibus, ou até o seu veículo, para pegar o seu veículo, vai falando com Deus no seu pensamento. Se você vai para a escola, você vai a pé ou de bicicleta, você vai durante o percurso, orando no pensamento, falando com Deus no pensamento. Isso é fazer oração em espírito. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, que eu orarei em entendimento, em espírito, e também orarei em entendimento. Eu louvarei em espírito e também louvarei em entendimento. O que a palavra de Deus nos diz nesse versículo? É que você pode orar em espírito. Como? No seu pensamento, falando com Deus no seu pensamento, durante a sua caminhada, da sua casa até a escola, da sua casa até o trabalho, da sua casa até a faculdade, até o curso, falando com Deus no pensamento. Você orou pela manhã, você leu a Bíblia pela manhã, um versículo, 2, 3, um capítulo, não sei, você leu, você começou o terceiro passo, durante o percurso da sua casa até o trabalho, falando com Deus no pensamento. Deus vai trabalhando na minha vida, Deus me acompanha, Deus, durante o caminho, que você não permita que venha acontecer um acidente comigo. Senhor meu Deus, repreenda o mal na minha família, na minha casa. Senhor meu Deus, me ajuda durante o trabalho. Senhor meu Deus, me ajuda na escola, porque tem pessoas me perturbando. Senhor meu Deus, me ajuda no trabalho, para que eu possa vencer até o final do dia. Vai falando no pensamento com Deus o tempo todo. Isso é orar em espírito. O que a carta de Efésios, no capítulo 6, nos diz a respeito de orar em espírito? O capítulo 6, no versículo 18, assim diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no espírito. Está vendo? Orando em todo o tempo, em toda a oração e súplica no espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Irmãos, orar em espírito é você orar no pensamento, de um local até o outro. Orar, para que a sua mente, como diz aquele ditado popular, né, que mente vazia é oficina do diabo. Então, que a sua mente venha estar ocupada, voltada ao seu pensamento a Deus. Você orou pela manhã, você leu a Bíblia pela manhã. O terceiro passo é você orar em espírito, praticar a oração em espírito. Então é o que você vai estar fazendo, caminhando da sua casa até o trabalho, orando no pensamento,
falando com Deus no pensamento, ou louvando a Deus no pensamento. Você já viu aquelas pessoas que passam prova, passam luta e estão louvando? Todos nós conhecemos pessoas assim. No momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do trabalho, você está lá trabalhando e o seu patrão lá te perturbando, ou sei lá, ou um funcionário, um amigo de trabalho, ou na escola, uma pessoa te atrapalhando. Você no seu pensamento, você começa a falar com Deus, ou começa a louvar a Deus por tal situação que está acontecendo. Aí no seu pensamento você está tranquilo, mas na sua atitude, perdão, você está tranquilo, mas no pensamento você está falando com Deus, você está louvando a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Então você vai louvando, vai falando com Deus no pensamento, você vai vencendo cada obstáculo, porque você que está com a mente voltada para Deus, orando, louvando a Deus, orando em espírito, o inimigo está todo o tempo tentando lançar seta na sua cabeça, assim como está escrito aqui no próprio, na carta de Efésios, no capítulo 6, você vê aí, no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer então que o maligno lança dardos na nossa cabeça para nos atrapalhar durante o dia. O maligno lança sobre nós dardos inflamados para inflamar cada um de nós, a nossa vida, o nosso dia, a nossa tarde, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa casa, a nossa família. Ele quer atrapalhar você. Uma coisa, não sei se você sabe, Satanás não tem o poder de ler a sua mente, somente Deus. Você pode ficar feliz por um certo tempo, que você não é Satanás que vê seu pensamento. Ele pode lançar seta na sua cabeça, para que você possa acreditar em tais coisas, mas ele não pode ler o seu pensamento. Ele não pode. Quem lê os seus pensamentos é Deus. Quem ouve os seus pensamentos é Deus. Isso a gente deve muito preocupar com isso, porque quem sabe o que você está pensando neste momento é Deus. Você tem que preocupar muito com isso, não com Satanás. Satanás não tem o poder de condenar você, Deus sim. Satanás não tem o poder de fazer algo contra você no seu pensamento, para fazer você fazer algo, tipo assim, ele tem o poder de lançar a seta. Por exemplo, vai lá, Joel, e bate na Kailane. Não é pra você ir não. Ele joga a seta para que ele possa ir lá e fazer, mas vai dele querer ouvir a seta ou não. Se ele levantar e ir, ele está obedecendo a seta de Satanás na mente dele. Aí ele está caminhando e obedecendo o inimigo, e ele está sendo guiado por Satanás. Então, se ele ouvir a seta e repreender, porque ele está orando em espírito e louvando em espírito, essa seta que foi lançada na mente dele será caída por terra, porque ele ouviu, mas ele não acatou, porque ele está voltado os seus pensamentos para Deus. Assim como eu e você ouvimos setas todos os dias, nós devemos ouvi-la e não acatá-las, não obedecê-las. A única voz que devemos obedecê-las durante o dia é a voz do Espírito Santo. Você acha que eu não recebo seta? Recebo. Para mim não vir mais para a igreja, para mim não pregar mais, para mim não mais ser crente, para mim voltar para o mundo onde eu vivia. Alguns aqui me conhecem e sabem o que eu fazia antes. O inimigo lança seta o tempo todo, para mim voltar a fazer as práticas que eu fazia antes. Vai do Fabiano ouvir e aceitar e praticar. Então você tem que estar o tempo todo orando, vigiando, orando em espírito, meditando na palavra de Deus, para que você não volte a fazer o que você fazia antes, para que depois você não venha dizer a culpa do Joel, o Joel que me incentivou. Não, você ouviu a seta, foi você que quis ir. Não coloque a culpa no Joel, não coloque a culpa em Deus. Satanás apenas lançou a seta, você que ouviu e obedeceu.
Ouviu a seta de Satanás no seu pensamento? Vá lá e faz aquilo que você fazia antes. Vai lá, Fabiano, e bebe. Vai lá, Fabiano, e faz as prostituições que você fazia. Se eu obedecer, a culpa é minha. Ele só pediu para mim fazer. Então, se você estiver orando de manhã, saiu, antes de sair de casa, leu pelo menos um versículo, começou a guardar aquele versículo no seu pensamento o dia todo, e você vai do trajeto da sua casa até a escola, da sua casa até o trabalho, orando em espírito, essas setas não vai te derrubar. Outro passo que nós devemos fazer para que nós possamos continuar vencendo o dia é testemunhando a nossa fé e dar testemunho de vida. Como? Eu vou estar bebendo mais um pouco de água e peço aos irmãos que, se quiserem, abrem a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Irmãos, nós que temos que dar testemunho da nossa fé. Presta atenção, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nós que vamos dar testemunho da nossa fé. Glória a Deus. Olha só, versículo 7 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. De maneira que fostes exemplo, tá vendo? De maneira que fosse exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Isso se chama uma cidade ou um bairro, talvez para você entender melhor. Foi exemplo no bairro Turmalina e exemplo no bairro Altinópolis. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente no Turmalina e no Altinópolis, mas também em todos os lugares de Valadares. E a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Você que tem uma vida dessa maneira, vivendo um exemplo e dando testemunho de fé, você não precisa nem falar, nem pregar. As pessoas vão olhar para você e vão falar: você mudou. Você não é mais aquela pessoa de antigamente. Você não faz aquelas coisas de antigamente. Você não precisa falar com a pessoa vai olhar para você e vai ver que você mudou. Você não precisa falar: eu estou na igreja. Não, a pessoa vai olhar e falar assim: não, você mudou. Tem algo diferente na sua vida. Isso é dar testemunho da sua fé. É você vivendo. É você dando testemunho. É você pregando pacificamente. Você pregando sem abrir a boca. Você evangelizando sem abrir a sua boca. É somente vivendo. É você andando pelas ruas, indo para sua casa, meditando na palavra do Senhor, orando em espírito. É você indo para o trabalho, é você na sua casa, é você na sua família. É você não agindo da maneira errada. É você sempre pensando duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Aí, como eu usei o exemplo do Joel Kailane, aí a Kailane faz raiva no Joel, o Joel vai devolver com raiva? Não. O Joel tem que tomar cuidado com as palavras que saem da boca dele, porque ele tem que dar exemplo para a Kailane, e a Kailane tem que dar exemplo para a amiga dela tem que dar exemplo para a outra amiga dela. Então um vai dando um exemplo para o outro, e um aprendendo com o outro, para que nenhum de vós, nenhum de nós sejamos superiores uns aos outros. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 2 de Filipenses, creio eu assim, que está escrito que não sejamos nós superiores uns aos outros, mas que nós olhamos um para o outro e vemos que o outro é maior do que nós, e não nós somos maior do que o outro. E se nós praticamos essas coisas e não deixamos ser influenciados pelo mundo, e que nós venha influenciar o mundo olha para nós. Porque hoje, como que o mundo olha para a igreja? Só tem
pessoas hipócritas lá dentro que pagam de santo, só tem pessoas lá dentro da igreja que acham tal, mas não é nada, só tem pessoas na igreja que roubam. Eu já vi fulano de tal mexendo com menina na rua, eu já vi pastor mexendo com irmãzinha, eu já vi irmã largando o fulano, só coisa ruim que o mundo testemunha da igreja. Parece que a igreja está perdendo a batalha, né? Parece que a igreja não está vencendo o mundo, porque a igreja tem que ser exemplo para o mundo, mas parece que o mundo que está sendo exemplo para a igreja, porque o mundo está influenciando tanto a igreja que as pessoas estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e pregando no púlpito. Como? Estão pregando aqui em cima do altar coisas que o mundo gosta de ouvir. É o quê? Vem para a igreja que Jesus vai pagar sua conta. Vem para a igreja que Jesus vai te dar um casamento, vai te arrumar um homem. Vem para a igreja que Jesus vai te dar casa, carro, casamento, vai te dar essas coisas. O mundo está influenciando tão a igreja, que a igreja já não é mais um foco de curas, libertação, salvação, arrependimento de falhas e pecado. Antigamente as pessoas vinham para a igreja para ouvir uma palavra de amor, de conforto, de abraço, de consolo, ou de repreensão, ou para que possa dizer assim: irmão White, você precisa consertar em tais coisas. E o irmão White ouvir a palavra com amor e entender que ele precisa consertar, aí ele ouvir com amor e consertar. Hoje não, hoje se pregar palavras duras, o irmão está julgando. Se pregar casas e casamento, dinheiro, aí o homem é de Deus. Aí a igreja não está podendo mais repreender os membros, a igreja não está podendo mais pedir para os membros largar os seus pecados e ter uma vida santa. A igreja não está podendo mais repreender, exortar, porque se repreender, exortar, as almas vão embora. Se repreender e exortar, as almas ficam enfardadas de palavra. Por causa de quê? Eu quero ouvir só aquilo que eu quero. O que o mundo está influenciando a igreja a pregar? Casamentos de homem com homem, mulher com mulher. Está influenciando a igreja a pregar. Vem, traz aqui seu salário e você, mês que vem, Deus vai te dar 3 vezes mais. Vem cá e traz tudo que você tem, coloca aqui na vasilhinha, que você vai... Não, a igreja não está influenciando o mundo. Parece que o mundo está vencendo, né? Mas não, a palavra não diz isso no capítulo 16 de Mateus. A palavra diz que a igreja vence e irá vencer. A igreja que está atacando. Só que nós que somos seres humanos, somos falhos, nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos o propósito de Deus. Aí nós estamos aqui, um lugar cheio de pessoas falhas e pecadores, que precisam de arrependimento, principalmente eu, que precisa de mudança de vida, principalmente eu, que nós temos que influenciar um mundo que está pior do que nós, que estamos aqui dentro da igreja. Aí nós que somos falhos e pecadores e pregamos santificação, pregamos arrependimento, pregamos mudança de vida, nós que estamos tentando mudar, tentando ser uma pessoa diferente, aí vem uma pessoa lá fora e vira para você e fala assim: para de ir para a igreja, irmã Janaína, você está escondendo a Bíblia debaixo do braço. Aí a Janaína fala, se sente triste: eu não vou mais para a igreja. Mas não é assim. A gente somos falhos mesmo. A gente tem que vir para cá mesmo, para que a palavra, através do pregador, através da louvorista, das oportunidades, venha nos fortalecer. Um homem, vou dizer, cristão, disse antigamente, e essa frase é repetida há vários séculos. Ela diz assim: nós, cristãos, somos pessoas que passam fome,
que achamos um lugar que nos dá comida de graça, e que nós temos que ir lá fora avisar outros passa-fome, outros mendigos, que nós achamos um lugar para comer. Só que quando por muito tempo muitas pessoas que estão com fome já não estão acreditando mais em fontes de alimento vivo. É aí que nós, que temos que ser exemplos vivos, temos que dar exemplo de vida, e que nós estamos alimentando aqui neste momento o nosso espírito, e ir lá para fora e dizer: Joel, achei um lugar que está dando pão, vinho, que representa o sangue e o corpo de Cristo, de graça, alimento gratuito. Ah, Fabiano, estou ouvindo isso aí tem muito tempo que está dando, não acredito não. Então nós temos que alimentar aqui e buscar pessoas lá fora para alimentar também, porque todo mundo é passar fome. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos lá fora buscar pessoas para alimentar da palavra de Deus, para viver também. Hoje eu e você estamos vivendo porque estamos ouvindo a palavra de Deus, que de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se nós oramos pela manhã, lemos a palavra de Deus, praticamos a oração em espírito, damos testemunho em nossa fé da forma passiva, sem abrir a boca, também temos que dar testemunho da nossa fé da forma ativa, que é pregando e abrindo a nossa boca. Esse é o quinto ponto, é pregar a palavra abrindo a sua boca. Se você está dando testemunho, não está influenciando muito, quer influenciar mais, abre a sua boca e começa a pregar. Ide com todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o próximo passo, para encerrar o horário, é: faça boas obras, que nós temos que fazer boas obras, como está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 14, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então que nós viemos fazer boas obras, para que nós venhamos dar fruto, e não sejamos infrutuosos. Irmãos, não deixe de orar pela manhã para que o seu dia seja bom, não deixe de meditar na palavra, não deixe de praticar a sua oração em espírito, no pensamento, em louvar no pensamento, não deixe de dar testemunho da sua fé, em testemunho da sua vida, para que os outros possam ver diferença na sua vida. Prega a sua palavra, a palavra de Deus, abrindo a sua boca da forma ofensiva, da forma ativa, pregando a todo lugar. Faça boas obras, assim como lembra em Tito 3,14, e faça oração secreta quando você chegar na sua casa, como está escrito em Mateus 6,6. Assim está escrito em Mateus 6,6, que quando orar, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora o teu Pai que vê está em oculto, e teu Pai que vê está em oculto te recompensará. Então ore secretamente quando você chegar na sua casa. Você fez uma oração pela manhã rápida, porque você tinha que ir para a escola, tinha que estudar. Você leu a palavra rápida, você tinha que ler um versículo rápido, porque você estava com pressa. Você meditou em oração e em louvor na sua mente o dia todo. Você chegou na sua casa, você praticou no dia a dia obras, você fez boas obras, você deu um bom testemunho, e você chega na sua casa e faz uma oração secreta. Aí essa oração já é diferente, que é como? É você entregar a Deus tudo o que aconteceu, e
toda a sua família, todos os seus parentes, a sua casa, a sua vida espiritual. É oração secreta, é segredo, é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, nós possamos estar fazendo uma oração. E que nós vamos ganhar com isso, irmão Fabiano? Com tudo isso, o resultado de tudo isso é crescimento espiritual. Você irá afastar do pecado, irá estar em santificação com Deus, e você irá agradar a Deus com essa forma de viver. E que todos venham praticar essa forma de viver, para que você possa vencer no dia a dia. Amém? Irei fazer a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado por falar conosco nessa noite. Senhor meu Deus, que a cada vez mais o Senhor venha falar conosco durante o dia. Nos ensina a orar em espírito e a louvar em espírito. Nos ensina, Pai, a acordar pela manhã e não deixar de dobrar os joelhos e te agradecer. Nos ensina, Pai, não deixar de ler pelo menos um versículo da Tua palavra pela manhã. Pai, nos ajude, Pai, a dar testemunho vivo, para que as pessoas possam ver em nós a Tua presença. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a pregar de boca fechada e a pregar falando de boca de Deus. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a cada momento, a cada dia, que nós viemos praticar tais coisas, que o Senhor venha nos influenciar a fazer essas coisas, que o Senhor venha provocar essas coisas no nosso coração, para que nós viemos dar boas obras, fazer boas obras onde quer que nós for, ajudar o próximo, que nós viemos orar dentro do nosso lar, que nós viemos separar um dia da semana para estudar a Tua palavra, que o Teu nome venha ser glorificado na nossa casa, na nossa vida, até a consumação do século, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, irei estar dando